Olá, boa noite a todos. Vamos começar em breve mais uma live com Erlângea. Hoje com o Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, terapeuta. Ele é muito popular porque ele é o psicólogo do encontro da Fátima Bernardes. E eu li o material dele, é muito interessante, ele tem uma visão, uma linha meio própria na linha da psicologia. E por coincidência eu marquei sem saber que ele estava lançando um livro, Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise. Ele vai falar a respeito. Então é uma pessoa, digamos, sob medida. Conversar, porque acho que não tem ninguém que não esteja atravessando crise. As pessoas quando perguntam tudo bem, se responde tudo bem. Oi, Alexandre, Querido, tudo bem? boa noite. Deixa eu me colocar Boa. aqui melhor para a luz ficar favorável aqui. Pronto. Tudo bem? Tudo bem? Eu estava falando Muito que bom. esse cumprimento, tudo bem, que normalmente ele já é formal, nessa época da crise a gente tem que falar tudo bem dentro do possível. Mesmo quem está bem não pode estar bem com o que está acontecendo Quem está bem, no quem tá entorno. bem não está bem, né? E também falei que é uma coincidência, porque quando a gente começou a trocar mensagem, eu juro que eu estava atrás de um psicólogo, de um terapeuta, para tratar dessa nossa situação, não só na questão do indivíduo, mas na questão do coletivo. E aí você está lançando um livro aí, Cartas de um Terapeuta para os seus momentos de crise. Então, não poderia ser mais preciso a sua escolha. É, Aqui, sem pretensões terapêuticas, eu sempre peço para a pessoa contar suas origens, mas não é para fazerem análise, é para as pessoas entenderem como é que foi a sua trajetória até você chegar onde você chegou, que é caramba, um baita de uma visibilidade, um psicólogo do encontro da Fátima Bernardes, mas é mais do que isso. Como é que foi a sua infância, família, a descoberta da vocação? Você que está no divã Olha, hoje. Você que está no eu divã sou de... hoje. Tá bom, ok. Eu sou de uma família mineira, com origens sertanejas, né? No sertão mineiro, próximo ao Rio São Francisco. Então eu sou o louco do Rio. Eu preciso de rio na vida. Eu tenho que estar sempre perto de água doce. E uma infância urbana, estudei num colégio franciscano a vida toda, tive uma educação muito tradicional, mas eu sempre fui um transgressor, Erlândia. Eu sempre fui um subversivo que quis pensar a vida pelas beiradas, sabe? Pelas margens que não estão sendo vistas, pelas narrativas que não estão contadas. Eu sempre fui esse cara que ficou buscando essas vias, né? E aí a psicologia chegou na minha vida depois de uma ida, dei uma passada pela economia, porque eu fui office boy num banco na minha adolescência, e aí os meus colegas eram economistas ou administradores. E aí eu decidi fazer economia, passei 2 anos lá na economia, vi que não era minha praia, e fui embora e fui fazer psicologia. E a psicologia me capturou desde o início, assim. Eu descobri que era isso mesmo que eu queria fazer. Hoje eu penso que é uma das coisas que eu gosto, porque eu também sou professor, eu adoro dar aula, eu adoro esse espaço freiriano, assim, de construir conhecimento, de transformar corações e mentes, sabe? E ser transformado também como educador, né? Então, eu gosto muito, sempre gostei de trabalhar com criança. Então, o eixo da minha profissão sempre foi proteção à infância. Sempre. Primeiro eu fui terapeuta infantil, depois eu fui fazer uma formação no Chile como terapeuta de família, porque lá é uma das áreas, um lugar onde essa área é muito forte. Voltei para o Brasil Ó, Laís Renói, chegou Laís. Beijo, Laís, saudade de você. E aí construí uma carreira em Salvador. Mineiro gosta de praia, assim, tem uma saudade atávica de praia, né? E eu e minha esposa, a gente se casou e a gente foi morar na Bahia. Temos 3 filhos baianos, a gente morou 15 anos lá. Depois eu vim para São Paulo e tô aqui.
Mas sempre trabalhei com muita coisa, Irlanda. Sempre trabalhei com muita clínica de família, de casal. A minha maior habilidade clínica é como terapeuta de casais. Sempre trabalhei muito com grupos também, né? Eu tenho um grupo terapêutico de homens que é talvez o maior milagre da minha carreira, porque, né, juntar um monte de homem querendo fazer terapia é uma coisa bem milagrosa. E esse campo E da psicologia, assim, você tem psicólogo, psicanálise, mas assim, eu acho que dentro dessa ciência, desse segmento, você acaba construindo a sua linha de trabalho. Pelo que eu sim, dei uma olhada, você tem uma linha meio peculiar, é um caminho. Explica pra gente como é que é a sua visão. eu sempre gostei, eu acho que eu encarnei de galera, Irlanda. Eu sempre gostei muito de estar com muita gente. E a clínica de família, a clínica de casal, é uma clínica que a gente junta a família para conversar sobre um problema. Por exemplo, um idoso que de repente aparece com a necessidade de um home care, você precisa juntar os filhos para discutir sobre aquele problema, para preparar, reorganizar a família para lidar com aquela doença e tal. A Renata Correia, outra amiga. Então, a gente vive o tempo inteiro na clínica de família esses debates que são de muita gente sobre um problema que é de todo mundo. Eu costumo dizer que a clínica da família é a clínica da busca pela solidariedade, né, ou da reconstituição do tecido solidário dentro da família. Né? E nesse tempo assim tão acelerado que a gente tem vivido no século XXI, a clínica de família, às vezes, é o único momento em que as pessoas conseguem se reunir para conversar, para falar das suas dores. Então, é um trabalho bem lindo, eu gosto muito. E agora, na É, quarentena, nem dizer, né? O tanto não, que as famílias estão precisando de apoio, porque todo mundo encarcerado dentro de casa, com filhos sem escola, longe das avós, longe da praça, longe de tudo que dá um pouco de respiro, né? Os casamentos não estavam preparados para essa convivência 24/7, né? Então, as crises estão sendo muito maiúsculas nesse momento. e tem que ter uma estabilidade emocional. Dizer assim, olha só, a gente briga depois da pandemia, enquanto for a pandemia, está todo mundo fora da casinha. Você enfatizou, vamos partir logo para as coisas temáticas. Você enfatizou muito a questão da sua preocupação com criança. Um texto lindo que eu li seu era assim, algo como: você não pode dizer para o seu filho que foi um ano perdido. Não foi um ano perdido. Sim, foi na Eu já crescer. eu já emendo dizendo que, pelo que eu sei, o psiquismo é formado muito cedo, né? Até os 5 anos, alguma coisa assim. Eu tenho uma neta que completou 2 anos agora, é o segundo aniversário dela na pandemia. Na pandemia, né? Não. Que tipo de dano isso está causando nas crianças mais jovens? E que dica você daria, como você falou, não é ano perdido, mas de que forma os pais podem, primeiro, o dano, e de que forma os pais devem trabalhar isso? Com prazer. Que pergunta boa. Como é que é o nome da sua neta, Erlândia? Eu tenho duas, a Isadora, que fez dois Essas anos, e duas a aninhos. Gabriela. Isadora e Gabriela. Não, Pois isso é. aqui foi uma coisa curiosa, porque é o seguinte: ao mesmo tempo a capacidade, lá eu vou falar de adaptação, quando eu fui no aniversário, foi a primeira vez que ela me encontrou de máscara e não teve uma reação de espanto, porque ela já achava isso razoável. Ela, geralmente no reencontro, mas assim, não é. A gente fala que é novo normal, eu não acho que seja novo normal. Mas como é que está batendo isso nas crianças? De que forma a gente pode tentar aliviar esse surto traumático imenso, né? Eu acho que os pais e as mães, assim, estão merecendo um monte de abraços virtuais, né? Desse jeito que a gente pode abraçar hoje, que é com olhares e palavras, né? Porque é muito duro você ver um bebê, uma criança se desenvolvendo dentro de casa, sem poder expandir o corpo, porque o desenvolvimento da criança é a expansão com o corpo, é correr, é subir, descer, experimentar, né? Chegar para o coleguinha, falar, me dá, é meu, né? Isso tudo faz parte do desenvolvimento. Então, o que a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar no pós-pandemia em termos de desenvolvimento infantil,
Mas a nossa intuição é a seguinte, que para essa geração da Isadora, e até para crianças mais velhas, como os meus filhos, por exemplo, eu tenho um de 7, um de 11 e um de 14. Para essa geração que está vivendo esse período, né, com esse tempo tão prolongado, sem as coisas que eles precisam para se desenvolver, é possível que a gente tenha novos marcadores de desenvolvimento. Assim, o que você esperava antes de uma criança de 2 anos, de 3, de 4, assim, isso vai ser transformado, porque vai ter uma parte do desenvolvimento deles que vai acontecer no pós-pandemia. Então, por exemplo, toda essa parte de socialização, né? A criança pode, por exemplo, aprender a ler na escola online. Não é o melhor jeito, é esquisito, ela sente falta, etc. Mas tudo bem, vai lá, que ela consiga se alfabetizar na escola online. Mas a parte da socialização, desse aprendizado para a vida, isso vai ficar atrasado, né? Isso vai ficar adiado. Então, eu acho que a gente vai cuidar da reparação de toda uma geração. Assim, nós vamos cuidar daquilo que não pôde ser desenvolvido do jeito que essas crianças merecem se desenvolver. Né? Foi interessante você citar os seus filhos mais velhos. Os meus filhos mais moços têm 18 anos. Falando no seu de 14 anos, a gente estava falando primeiro a questão dos mais jovens, e você, como um transgressor na origem, é na adolescência que se transgridem. Os caras não estão com espaço físico para transgressão. Estão comportados dentro de casa. Nossa, assim. Erlanger, eu tive uma cena com meu filho mais velho, um dia, que ele estava assim, desesperado de estar em casa. Ele me abraçou e chorou. E ele me deu um murro assim, nas costas e falou assim, me desculpa, porque não era com você que eu queria estar. Então, assim, ele estava se sentindo muito culpado de criticar alguém que era a única fonte de contato que ele tinha ali na vida, mas que é muito real, que eles queriam estar com a turma, eles queriam estar em banda, eles queriam estar fora de casa, eles queriam estar descobrindo o mundo, né? Porque a adolescência é como se a gente tivesse na infância, nós, os adultos, que trazemos as crianças para o mundo, ou que criamos, nós apresentamos o mundo para elas com os nossos olhos. Aí elas adolescem, elas falam assim, tá bom, já tenho olhos, eu vou fazer esse percurso todo de novo, para conhecer esse mundo que você me apresentou, e a gente vai conversando sobre a diferença entre o meu olhar e o seu. Só que elas não estão podendo ir para o mundo, né? Elas estão, a sensação que os adolescentes têm é que esse processo também de ida para o mundo, ele está interditado. Por exemplo, uma coisa que está muito diferente na vida dos adolescentes na pandemia, a sexualidade. Né? Como é que esses meninos vão viver as coisas naturais da adolescência, de começar as paqueras, de começar a ficar com um com o outro, não sei o que, experimentar aqui e acolá, né? Como é que vive isso? Então, tem essas perdas que são, elas não são irreparáveis, elas são resolvíveis no pós-pandemia, mas agora a gente não tem o que fazer com elas. Erlanger? Travou aí um pouquinho. Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha. Você está me ouvindo? Deu. Pessoal, estou de volta. Alguém me vê, alguém me ouve. Estamos aguardando a volta do nosso Alexandre, que eu não sei quem foi que teve problema, se fui eu, se foi ele, se fomos os dois. Alô, pessoal. Vamos voltando. Olá, Edson. Nina, boa noite, tudo ok? Eu não sei o que foi que escutando e vendo. Alto e claro, positivo e operante. Oi, Juju. Minha filha mais velha, Júlia. Virei pai com ela, número 1 de uma série de 6. Edson, eu estou no Brasil, eu voltei em novembro do outro ano. No próximo novembro farei 2 anos. Adoro Portugal, adoro Lisboa, mas eu descobri que aqui o... Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar.
Não sei quem foi que caiu, você, fui eu, assim, mas a gente, entre as coisas a gente não pode reclamar, né? Que nós somos uma elite que tem casa, água encanada, eletricidade, mas tem uma internet que a gente paga e não entrega. É uma coisa Não, claramente. horrorosa. Tem legislação que deixa eles entregarem Menos 20%, uma coisa. 20%, mas a gente não pode pagar com 20% de desconto, né? Devia ser assim, né? Exatamente. Você estava falando, a gente falou dos mais jovens, você estava falando do adolescente, a impossibilidade de transgressão e iniciação sexual. Acho que vai acontecer, mas vou ter que te falar uma coisa assim. Quando teve assim, eu não sei se é a segunda ou terceira onda, porque acho que nunca baixou o suficiente para, ela só agravou, piorou. Teve uma época que a gente chegou a discutir, como pai de adolescentes, não a questão da irresponsabilidade, mas de repente está fazendo tão mal à saúde mental, quer dizer, não nesse período de agravamento, mas quando lembra que ficou mais, você podia sair, tem mais assim, não é aglomeração, mas não é possível que fique um ano dentro de casa sem socializar, pelo menos. Isso é inviável, né, do ponto de vista psíquico. E o tipo de sintoma que eles vão fazendo, tem algumas situações, porque nós estamos, por exemplo, falando de uma adolescência dita normal. Mas se você pega um adolescente autista, por exemplo, ou um adolescente esquizofrênico, entende? Um adolescente com uma depressão profunda, você tem cruzamentos de características aí do desenvolvimento das pessoas que fazem essa resposta não ser uma resposta só, né? Então, é por isso que a gente precisa mesmo de uma sociedade que acredite nessas coisas básicas, tipo ciência vale a pena, vacina funciona, para que quando existam pontos da sociedade que precisem de um tratamento diferenciado, de condução dos processos deles na pandemia, que a gente possa dar a essas pessoas esse tipo de tratamento. Mas o problema é que a gente está vivendo o avesso do avesso do avesso, né? Então, quem poderia ficar em casa está saindo, quem precisa sair está tendo que ficar em casa para preservar a própria vida. Então, são os avessos do nosso país, né? Infelizmente. Psicologia, teoricamente, digamos, a arte do indivíduo, do individual, mas tem a questão até da psicologia das massas, a questão do social. Até no Freud, você tem uma coisa que ele fala, que a gente quer chegar agora neste governo e a pandemia, que fala assim que as massas procuram um líder populista, que no fundo tem uma alma autoritária e que vai acabar jogando contra essas pessoas. Como é que é essa lógica? Não podia ter texto do Freud mais atual do que esse, né? O Freud é um autor a que se faz tanta detração, se questiona tanto a atualidade ou não dos seus estudos, né? Dos conceitos que ele trouxe. Eu acho o Freud um dos gênios da história da humanidade. E o Psicologia das Massas, a Análise do Eu, é um texto que ele fala disso, assim, que um líder autoritário, ele projeta, ele recebe a projeção do lado mais autoritário da sociedade. E se a gente for pensar na sociedade brasileira, nós somos uma sociedade que nunca trabalhou, nunca fez assim uma psicanálise da nação. Assim, a gente nunca foi lá lidar com esse pai autoritário que a gente teve, né? Portugal foi um pai autoritário que fez um monte de selvageria com a terra Brasil, né? E depois, as gerações seguintes foram reproduzindo esse padrão autoritário em várias formas de autoritarismo, violência, né? Então, os genocídios com a população indígena, a escravização das populações negras. A gente vai pensando na história do Brasil como se fosse uma história com um grande pai, e a gente tem muita coisa para lidar com esse pai ainda. Então, a gente, na real, a eleição do Bolsonaro é um descortinamento dessa ilusão de que nós somos um país cordial, né? Então, a gente teve que se haver com essa cara feia que a gente ainda tem como sociedade, né? Uma sociedade que ainda se identifica com o autoritarismo, que ainda celebra a violência, né? Que quando vai tratar de equidade das populações
mais vulneráveis, das parcelas mais vulneráveis da sociedade, ainda trata isso como mimimi, né? Então, isso tudo é um traço da nossa cultura que vai levar muito tempo ainda para ser trabalhado, né? Eu sou um esperançoso contumaz, viu, Erlângela? Eu não sei se isso é uma virtude ou um vício, mas eu, mesmo que sejam as duas coisas, eu insisto, porque é o jeito que eu consigo viver. Então, eu acho que a gente ainda vai viver momentos de muita treva com essa história, mas, ao mesmo tempo, eu vejo surgindo na sociedade brasileira pontos de luz, assim, fissuras na treva, assim, a luz entrando, sabe? Tudo do que a gente está vendo dos movimentos sociais, das novas vozes ativistas aparecendo na sociedade e dizendo: eu existo, reconheça que eu existo, eu quero ser tratado de tal forma. Isso é muito bonito, né? Ainda na questão do coletivo, eu queria tratar de um outro assunto, que é a questão que você apresentou bem, do pai perverso, do pai autoritário e tal, mas assim, vai contra. Eu sei que na psicanálise, na psicologia, não existe a questão do instinto, né? Existem as funções e tal. Mas que diabo de negacionismo que faz as pessoas? Nós temos os dados de caindo o equivalente a 15 Boeings por dia, e as pessoas indo para a praia, indo para festas clandestinas. Esse é um negacionismo autodestrutivo. Como é que opera isso? Olha, eu tenho uma ideia sobre isso, que eu vou tentar colocar aqui em poucas palavras. Nós pertencemos a comunidades de diálogo, em que as pessoas vão reverberando as mesmas ideias e elas se conectam umas com as outras para confirmar o que elas já acham da vida. Então, muitos filósofos têm falado que a gente está numa fase, e que a rede social amplificou isso, que é uma fase muito narcísica da vida, em que o algoritmo vai ajudando a que eu só me conecte com o meu igual, com quem curte o mesmo que eu curto, com quem critica o mesmo que eu critico. E o fenômeno que eu acho mais brutal da nossa época é o fenômeno das fake news. Eu acho que enquanto a gente não criminalizar esse negócio, assim, tipo código de Haia, assim, a gente não consegue virar essa página, porque o que a fake news constrói? Ela constrói uma comunidade que ela vai pulverizando aquilo milhões de vezes até que aquilo se transforma numa verdade compartilhada por aquelas pessoas. E a repetição, a velocidade com que aquilo é repetido, né? E eles fazem um discurso em que eles já constroem a narrativa do antídoto, assim. Eu sei que o lado de lá vai dizer que vacina funciona, então eu já vou jogar uma fake news para antecipadamente combater essa fala da galera do outro lado. Então, isso, milhões de vezes e muitos dias seguidos, isso constrói uma verdade muito sólida. E aí, nos grupos de WhatsApp, que é a grande miséria da distribuição dessas fake news, as pessoas estão ali, mas a fulana recebeu isso, mas a ciclana também concorda comigo, mas o fulaninho não sei o quê, a outra pessoa. E essa coisa bem feita, assim, os médicos, aí vem o médico, o CRM, com o jaleco, falando que ivermectina, que a cloroquina. Então, a construção da realidade, né, do conceito do que é real, né, ele é uma narrativa perversa em termos de fake news. E na hora que você vai contrastar com o que nós chamamos de realidade, que são as instituições, a OMS, a ciência, né, o Supremo Tribunal Federal, a democracia, o Congresso. Na hora que a gente fala disso que constitui para a gente a base do que a gente chama de realidade, eles já têm uma narrativa toda construída da antítese, sabe, disso, e é muito difícil de você penetrar, né? Assim, e na hora que você vê, eu tenho muita raiva dessa história também, fico muito mobilizado, com muita raiva com esse negócio, mas às vezes eu tenho compaixão, porque eu fico pensando, nós não temos milhões de fascistas no Brasil, nós temos milhões de pessoas que estão com o cérebro
já assim, lavado e enxuto com essas mentiras, vivendo numa realidade paralela. Eles não recebem a mesma informação que a gente. E eles foram instruídos a se eliminarem do seu pensamento crítico e a não aceitar tudo o que poderia fazer com que eles questionassem essa verdade. Então, isso é uma coisa que me entristece demais. E se você me perguntar como a gente sai disso, eu não sei te dizer, não. Isso aí, eu acho que é um grande dilema da nossa época. Se você votasse, você era o tal do candidato que está todo mundo procurando aí para abrir esse caminho do MEI. Não vai me dizer que você travou de novo. Alô, câmbio, vamos nós para mais um round numa tentativa de fazer uma live. E o sinal já está fraquejando aqui. Alguém me assiste? Alguém me ouve? Estamos informando seus seguidores que você entrou. Vamos ver. 3 pessoas entraram. Eu estou sendo... Por favor, alguém me diz. Vamos lá, mais uma tentativa. Tá. Eu estou com imagem e som bom? Está muito lento isso. Pronto. Então, vamos fazer... E essa galera deixa a gente conversar. Esperei quase um mês por essa conversa, esse Instagram não vai deixar. Se tiver problema, a gente faz outro dia, mas vamos na base do Lacan, como a gente estava falando. Sessão e volta. Então, você falou uma coisa que eu vou querer tratar lá na frente, sentimento de raiva. Eu quero justamente essa tua ideia de tratar de sentimentos. Como é que vê a ideia da carta do terapeuta, que eu achei um troço tão bacana. Eu vou dar spoiler geral, porque eu vou querer spoiler. Pode dar spoiler. Como é que foi a ideia da carta? Olha, eu sempre quis escrever um livro que fosse para público geral. Eu não queria escrever para pares. Acho que tem gente que faz isso muito melhor do que eu. Eu sempre tive esse desejo de conversar com o Brasil mais profundo. Então, por exemplo, estar lá no programa da Fátima também é uma coisa que me ajuda a modular a linguagem. Psicólogos às vezes falam uma linguagem compreensível. Eu acho que a gente precisa falar a língua portuguesa para ser entendido pelo brasileiro e pelos brasileiros, né? Pelos vários Brasis que a gente tem. Então, sempre me veio essa ideia de escrever cartas como uma possibilidade de o livro não se encerrar nele mesmo, mas de gerar um diálogo. Que a pessoa, no final, possa escrever cartas para ela, carta para alguém. E a inspiração desse livro, eu coloco lá no início, né, é o Central do Brasil. É o filme que me marcou a minha vida, marcou a vida de muita gente. E aquele livro fala da potência de uma carta, né, de como uma carta pode mudar uma vida. E no momento em que a gente escreve só 140 caracteres, né, você escrever carta, falar das suas emoções e poder ter tempo para poder expressar, às vezes, para você mesmo, organizando melhor as suas ideias e as suas emoções, isso é uma beleza. Então, eu como terapeuta, também escrevo cartas. Às vezes a família vem para a sessão, mas falta o pai. E aí eu escrevo uma carta para o pai, falando que quero saber da versão dele sobre aquilo que está acontecendo na família dele. Invariavelmente ele vem. Então eu gosto muito desse expediente, né? São cartas terapêuticas. E eu apresentei essa proposta para a Editora Planeta, eles adoraram e toparam, né? Então foi uma via de mão dupla, assim, deles também embarcarem nessa ideia que é também transgressora com um tipo de literatura que está entre a literatura técnica e a autoajuda, que eu acho uma grande merda, porque simplifica uma vida que é complexa, né? Então a ideia é falar da complexidade da vida numa linguagem que as pessoas possam entender. É isso. A ideia da carta veio daí. Agora, eu vou fazer agora assim, eu estou dizendo que era o spoiler. Pelo que entendi, quem se dirige à pessoa são os sentimentos, né? Então, isso. Eu vou passar pelos sentimentos. Quando você fala, o que eu, recém-nascido, falaria para mim, para você mesmo, agora? O que você está puxando aí? Eu estou puxando a ideia de que a gente vive várias vidas numa vida. E que a gente, quando vai envelhecendo, a gente vai se dando conta
de que os ciclos da vida são várias encarnações em uma só. E que muitas pessoas têm a impressão de que a vida que vale a pena, ou essa ideia do sucesso, né, dentro de um paradigma mais norte-americano, é essa ideia de quem parece que tem uma vida linear, assim, que faz só colhendo frutos. E eu acredito muito mais numa vida de muitas vidas, em que a qualquer momento está aberta a reconstrução, a qualquer momento é hora de você fazer uma faxina e descobrir o que precisa ser colocado para fora, o que pode ser colocado para dentro, né? Escolher o que você quer e o que você não quer mais, e renascer. Nesse sentido, por isso que eu uso a metáfora do bebê recém-nascido, que ele vem falar nessa carta que todas as pessoas têm um vernix, que é aquela pelinha branca, né? Aquela gosminha branca com que os bebês nascem. Nós temos esse vernix posto na nossa pele o tempo inteiro à disposição da nossa reconstrução. E a qualquer momento nós podemos fazer a vida renascer. Né? O que o medo tem a dizer para a gente? O medo vem dizer que ele não deve ser evitado, sobretudo pelos homens, né? Os homens, na nossa cultura, ensinam a não ter medo, né? No máximo, o homem tem receio, né? O homem adulto não fala, estou com medo, estou com cagaço dessa situação. A gente fala assim, como se tivesse tudo sob controle, né? Tenho receio que... Não, assim, a gente poder conversar com o medo e assumir esse medo como uma esfera, às vezes, que é protetora da vida, né? O medo, às vezes, está te dizendo que você não é isso tudo que você imagina, que é importante você assumir a sua alimentação para você construir uma vida mais coletiva. Então, se você tem medo, que tal buscar ajuda? Né? Os homens adoecem e chegam tarde no serviço de saúde porque não pedem ajuda, porque não aceitam que estão doentes, porque não aceitam que podem precisar de ajuda. Então, a gente o tempo inteiro é ensinado a não lidar com o medo como um indicador importante da vida. Então, o medo vem falar disso para os homens, mas também vem falar que ele é o final de uma linha que começa com um traço de alguma coisa não tá boa, depois ele cresce para uma ansiedade até chegar no medo mesmo e poder chegar no pânico. Então, a carta do medo, o medo vem contar que você pode ir se dando conta disso de forma mais milimétrica, não esperar chegar numa crise de pânico, né, para você ir se havendo com essa sua emoção enquanto ela ainda está menor dentro de você, e dar voz para ela, e entender o que ela está querendo te dizer. Né? Essa cultura, eu sou super crítico dessa cultura força, foco e fé, porque eu acho que ela faz com que a gente não encare os nossos medos do tamanho que eles têm, e a gente cria uma certa ilusão de onipotência, que a gente pode tudo, e que não, a gente não pode tudo. A pandemia está mostrando aí pra gente, a pandemia é o tempo de viver pisando no medo. A gente perdeu o chão das certezas que a gente tinha na vida e a gente passou a habitar o chão do medo. Está todo mundo com medo. Eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo que alguém que eu ame adoeça, eu tenho medo de perder pessoas, eu tenho medo do que vai ser, né? A gente já falou aqui dos nossos medos em relação... Você falou das suas netas, eu falei dos meus filhos, né? Do medo do desenvolvimento, de como vai ser esse mundo. Então, a gente está vivendo um tempo para a gente ganhar uma outra intimidade com esse sentimento. Você fez uma avaliação tão, digamos, que acabou jogando de novo para o coletivo, que eu fiquei pensando, né? Uma das coisas que o autoritário faz vamos dizer assim, como falo, cancela o medo, né? Em vez de dizer que todo mundo tem que ter medo, fala, isso é mimimi. Não deixar a pessoa ter medo. E o medo como você falou, é uma coisa importante, né? Tem a ver com a sobrevivência. Né? Pois o medo humaniza, né? O medo, você vê esses homens, esses homens que estão no poder e que se arvoram desse tipo de masculinidade, eles se transformam nisso porque eles não olham para o medo do jeito que o medo pede para ser visto. Né? Eles rejeitam o medo e transformam essa reação ao medo numa forma de violência.
Então, eu acho que é importante para a humanização, sobretudo dos homens, a gente poder se relacionar com medo de outra forma. Alexandre, o sentimento depois que eu me interessei lá, você fala da tristeza. Antes de perguntar, e já perguntando, o que a tristeza tem a dizer para a gente, para você mesmo, você tem uma coisa que é tristeza, melancolia, depressão, aí vendo de novo como um leigo, né? Ninguém mais hoje tem direito a ficar triste. Isso. Assim, qualquer coisa assim, tá deprimido e tal. Pegando esse pacote todo, o que a tristeza tem a dizer com a gente, chegando até a depressão? A tristeza exatamente vem dizer assim, cara, eu sou do bem, eu não sou do mal, né? Eu sou a tristeza é uma onda, é tipo uma brisa, às vezes vem como tempestades, é uma tristeza grande, mas ela é uma emoção que precisa ser vivida no sentido do esvaziamento. A tristeza é uma coisa que precisa ser esvaziada. A tristeza é como se fosse um puxo da alma para tirar alguma coisa de lá de dentro. A lágrima é a materialização disso, né? Então, quando a gente evita a tristeza, quando a gente começa a colocar essa comporta na tristeza, a gente adoece. Então a tristeza vem dizer assim, me deixa passar pelo seu corpo, me deixa passar pela sua alma, chora, chora, chora. Eu vi o Dalai Lama uma vez falando uma coisa muito linda, ele falou assim, chora, porque esse seu choro vai ser chorado só uma vez. Depois que você chorar esse seu choro, se você chorar de novo, vai ser outro choro, e você terá sido outra pessoa, né? Então a tristeza vem pedir essa passagem, assim. Numa cultura em que você tem que estar bem o tempo inteiro, tem que estar positivo o tempo inteiro, essa cultura good vibes, gratiluz, né? Essa é uma cultura que faz essa ocultação da tristeza. E é muito diferente tristeza de depressão. A depressão não é necessariamente a presença da tristeza. O avesso da depressão não é a alegria, é a vitalidade. A depressão é você se imaginar como uma grande Ferrari e assim, um carrão que tem a potência de fazer um monte de coisa na vida, mas você não tem gasolina no tanque. Então não adianta você ser a maior Ferrari, a mais bombada do planeta, se você não tem energia para andar. Não adianta você chegar para a Ferrari sem gasolina e falar assim, ó, você não tem força de vontade. Por isso que você não está saindo aí pelo mundo, né? A depressão é mais ou menos isso. Então, a depressão é essa perda de vitalidade. A gente vai perdendo a energia vital e a gente vai definhando. A tristeza vem pelo fato da gente se ver cada vez pior. Aí a gente fica triste com o que a gente vê, né? Mas depressão não é tristeza, definitivamente. E quanto mais você coloca a sua tristeza para fora, mais você se coloca em movimento. E também a depressão é o avesso desse movimento. Então, chorar, assumir a tristeza, falar que estou triste, poder assumir isso é saúde. Isso é saúde. Agora, o próximo sentimento, eu te confesso que você falou que estava, eu falei, nossa, não sou só eu. Eu, como jornalista, a gente é movido pela indignação. Mas pela primeira vez na minha vida, o meu sentimento tem sido de raiva. E você falou há pouco que você estava com raiva, né? O que a raiva tem a dizer para a gente? Olha, a raiva, eu escrevi a carta... Bom, você percebeu que eu escrevi o livro todo para uma leitora, né? Porque eu fiz questão que fosse dessa forma, porque muitas cartas são escritas para as mulheres. A carta da raiva é uma delas, né? O Michel Foucault falava disso, né? Que os sistemas autoritários eles se beneficiam de corpos dóceis, que são corpos que não podem se indignar, né? Quando você começa a construir uma ideia de que a raiva transforma as pessoas em pessoas menos equilibradas, menos educadas, né? Então, você transforma a raiva numa espécie de impureza que é má vista socialmente. Então, isso faz com que as pessoas fiquem, segundo Michel Foucault, docilizadas, no sentido de oprimidas mesmo, né? Fáceis de serem manipuladas por um poder autoritário. Então, a raiva, quando a mulher, né, sobretudo a mulher,
toma posse da sua raiva, ela transforma essa raiva em ação. Então, essa crítica, por exemplo, que muitas vezes os homens fazem aos movimentos feministas, é porque a gente não é acostumado a ver a raiva em uma mulher, né? Porque a gente é criado o tempo inteiro para ver essa mulher princesinha, boazinha, e é a raiva dessa mulher que transforma o mundo. Se você for pensar, uma mulher em trabalho de parto, ela está com muita raiva ali, tem muita raiva no trabalho de parto, né? Ela precisa ter raiva daquele fenômeno para expulsar o filho. Chama processo expulsivo, quando o bebê termina de sair do canal vaginal. Então, tem raiva. Uma coisa, mas é um pouco contraditório, né? Que é um grande momento. É interessante puxar por isso. Mas é verdade, a raiva, tem raiva ali na história, tem muito amor, mas é porque, sabe como é que a raiva dói tanto o negócio, que ela fala assim, não, agora você vai nascer. Assim, sabe? Aquele agora vai, agora chega, vamos acabar com essa palhaçada. Então, na hora que toda vez que a gente vive essa sensação, a raiva opera a nosso favor. Né? E assim, parabéns pelo dia do jornalista, que foi ontem, né? Ontem ou anteontem, Luiz? Não me pergunte, foi ontem. Foi ontem. Eu não ia tratar desse assunto, mas eu não era muito bom com o tempo. Assim, eu sei que dia é hoje, mas acho que essa coisa da convenção do tempo deu uma bagunçada, que está todo mundo com muito tempo, mas ao mesmo tempo o dia acaba logo, a gente está meio... Está tudo descacetado. Mas vamos voltar aí. É verdade. Você estava falando dia do jornalista, a gente está falando que eu nunca tinha pensado nessa sensação de raiva no nascimento. Uma raiva, quer dizer, banhada de amor. Banhada de amor, mas você vê que o trabalho de parto é a prova mais essencialista da natureza, que está dizendo assim, a raiva é força motriz da vida. Eu falo isso na carta da raiva. Força motriz é o que põe a vida para frente, né? Na hora que a gente tem um projeto na vida, a gente usa a energia da raiva para colocar esse projeto para frente. Não é a ira. É assim, eu vou insistir, isso é raiva. Né? Eu não vou desistir, isso é raiva. Né? Ontem teve aquela cena deslumbrante lá da Lourdes, no Amor de Mãe, assim, é a raiva dessa mulher que manteve ela o tempo inteiro buscando ali pelo filho. Né? Então a raiva é uma energia importante de não ser silenciada. No jornalismo, eu acho que hoje é uma discussão que eu acho da saúde mental dos jornalistas, como é que vocês estão vivendo, tendo que se haver com uma notícia ruim por segundo, tendo que ficar manejando a raiva que mobiliza em vocês, do desrespeito das pessoas com vocês, né? Assim, aquelas imagens que aparecem assim no fundo das pessoas fazendo mensagens de ódio, atacando os jornalistas. Assim, eu deixo um abraço, assim, porque eu acho que isso é a barbárie, né? Mas a raiva tem essa característica de colocar a gente para frente. Então a gente não deve temer a raiva. A raiva, ela é nossa parceira nessa caminhada. De novo, você está falando do indivíduo, eu me lembrei da expressão do coletivo, né? Quando surgiu o Teotônio Vilela, a música que era um cara de origem do regime autoritário e fica com raiva da ditadura, a música do Milton Nascimento, que ele fala ira santa, né? Que é uma raiva... Ira santa, isso. Nossa, isso. Nossa, que sacação. Você tem toda a razão. Esse aspecto que você está falando. Agora, mas assim, a raiva, acho que, pelo menos para mim, ainda fica maior, é que ela fica... Você não tem como botar ela para fora, né? Ela fica... Eu tenho muita raiva de ter sentimento de raiva, mas você acabou de dizer que é bom ter. É bom ter. A gente tem que encontrar um lugar para ela ser escoada, né? Essa raiva que a gente fica tipo um ácido sulfúrico que não vai para lugar nenhum, isso é muito ruim. Ela tem que ter uma função, a gente precisa encontrar uma função para ela, né? Então, por exemplo, eu tenho transformado a minha raiva, Luiz, num desejo de produzir, de fazer, de conversar com um monte de gente, sabe, de construir diálogos o tempo inteiro, de escrever, né? Estou escrevendo, o segundo livro que eu estou escrevendo é sobre a exaustão,
que eu acho que é o grande fenômeno, né, do brasileiro na pandemia. Você senta para conversar com qualquer pessoa, é assim, nossa, eu estou tão cansado desse negócio, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Então eu estou usando esses expedientes assim, criativos para poder canalizar um pedaço dessa energia, senão a gente adoece mesmo. Vamos lá para a barra mais pesada. Morte. A morte também A te morte é a minha carta preferida. Porque a morte é uma senhora muito danada, né? Que ela chega e ela rouba o seu futuro. A morte é uma ladra de futuros. Porque a sua vida estava toda organizada e presumida de determinada forma, e de repente a morte vem e tira uma parte importante da sua vida. E aí você fica um tempo sem entender o que vai acontecer com você, porque essa lacuna que a morte deixa é uma pergunta que leva tempo para ser respondida, né? Então, a carta da morte, ela vem dizer, assim, tanto que a carta da morte diz, a morte pede que você não evite essa conversa com ela. E eu acho que o livro foi escrito antes da pandemia, né, Luiz? Eu escrevi ele em dezembro de 2019. E ele ia ser publicado em abril, aí em março fechou tudo, ele veio a ser publicado em julho do ano passado. Mas a carta da morte está servindo muito a esse momento, né? Porque a gente precisa, a morte é uma experiência que tem que ser socializada. A gente precisa falar das histórias das pessoas que morreram. A gente precisa repetir a história do dia da morte, né? Quando você vai no funeral, a viúva está lá falando, não, ele estava bem, ontem a gente jantou, e aí ele pôs o pijama, e aquela história tem que ser contada 300 vezes para a ficha ir caindo, né? Então, eu acho importante a gente falar desse tema, porque o isolamento social não pode ser o isolamento da palavra, sobretudo da palavra fúnebre. A gente precisa falar dos nossos lamentos, a gente precisa chorar os nossos mortos, ainda que seja desse jeito esquisito, mas a gente precisa fazer isso, porque senão vai todo mundo adoecer e muito, né? Aí então chegamos nisso, que a gente já até tinha conversado antes, que é uma das coisas que eu não consigo achar explicação. Você fala compaixão, acho que também tem que é um dos temas. Como é que a gente chega num ponto que as pessoas estão morrendo assim, 15 aviões por dia? A gente não tem mais sentimento de compaixão, de misericórdia, que é uma coisa... o que a compaixão tem a nos dizer? Sabe o que acontece? A compaixão anda adoecida, né? No tecido social brasileiro. A compaixão, ela está saturada. Porque quando a gente precisa olhar para muito sofrimento, existe uma síndrome que acontece na alma humana chamada síndrome de burnout, que acomete muito jornalistas também, que é um esgotamento da empatia. Assim, você vê tanta tragédia que você se cansa e você vai se definhando de ter que se conectar tanto com o outro. Isso vai te doendo tanto que você vai construindo uma casca protetora para você não se haver e não se enfrentar, não enfrentar o impacto emocional que aquilo provoca. Os profissionais de saúde vivem muito isso, né? Tanto que as pessoas falam assim, nossa, ele é um médico muito humano. Assim, quando as pessoas falam isso, o que elas estão dizendo? É que é um médico que olha para mim, que pergunta o meu nome, que quer saber da minha história, que não está só prescrevendo remédio e pedido de exame, né? E por que isso acontece? Porque os médicos são os perversos sacanas? Não, é porque eles também se cansam dessa coisa de ver tanto sofrimento, de ver tanta gente padecendo, morrendo, e vai construindo essa casca. Então, para quem vive esse tipo de situação, tem que ter um trabalho assim, eterno, interminável, de esvaziar esse sofrimento que eu vejo, ter uns momentos na vida em que eu fico livre disso. Então, quem está trabalhando, por exemplo, na linha de frente, vocês jornalistas, tem que ter aquele momento que eu não olho nada de portal de notícia, em que eu não ligo a internet, que eu não vou saber disso, que eu vou cozinhar, eu vou fazer uma coisa que vai levar minha alma para outro lugar de beleza, porque eu preciso
diante do excesso de empatia e desse desgaste da empatia, eu preciso de uma certa transfusão de beleza, né? Não é só descansar, não é só dormir. Eu preciso me conectar com o belo, porque o grotesco está muito disponível, assim, né? Saltando na minha frente. Então eu preciso do belo o tempo inteiro à minha disposição, para eu poder me nutrir com isso. Então cada um tem que descobrir o que é o belo para si e ampliar a frequência com que eu acesso essa beleza. Vou te dar um exemplo meu. Eu adoro música, eu adoro arte, né? A gente conversou isso já. Eu sou absolutamente encantado com a arte, acho a arte a quintessência da beleza humana. Então, eu tenho sentido muita necessidade de me refugiar na arte, de olhar para esculturas, mesmo que em fotos, assim, sabe? Ler mais coisas que me edificam, sabe? Não precisa ser literatura sobre esperança, mas histórias que saiam. Qualquer história está menos grotesca do que a realidade, né? A gente pode pegar qualquer, a gente pode ir até para Aldous Huxley, George Orwell, e estava levinho perto de 2021, né? Então, acho que a gente precisa mesmo se refugiar na beleza. Eu tenho brincado muito com os meus filhos, tenho brincado de Lego, né? Lego é uma coisa tão boa nesse momento, porque a pecinha encaixa, entendeu? Você junta uma pecinha com a outra, tem aquele encaixe perfeito diante de uma vida que não Nossa. tem nada encaixando. Isso é um elemento importante. Oi? Olha que coisa interessante. A minha mulher é psicanalista, minha filha está com 18, são trigêmeos, 8 anos. Elas entraram numa de uma semana, um período para cá, comprar quebra-cabeça. Eu falei, nossa, no período da pandemia, eles vão, um negócio de quebra-cabeça, estão encaixando peças. Aí, ó. Aí. Estão encaixando peças, né? Exatamente. Exatamente. É, Estamos encaixando peça, assim, isso não é uma fuga, isso é um refúgio. Isso é uma caverna em que eu entro para me proteger desse grotesco do real. Assim, eu preciso disso. Do mesmo jeito que o corpo precisa dormir 8 horas, né? Eu preciso disso, eu preciso me refugiar. Eu preciso desse tempo de... Filho, eu estou numa live, meu amor. pode deixar, pode chamar, pode. Então, a gente precisa desse contato, né, com esse lugar mais preservado da vida. E tem muita gente falando assim que está difícil, que desliga a televisão, mas aí liga o celular e vem a notícia ruim, né? As estratégias para conseguir isso tem que ser mais sofisticadas. Você falou um troço assim, é impressionante que é uma frase que é clichê, mas nessa pandemia, a arte, a cultura é o que está nos redimindo, né? Que de repente estamos Nossa, todos nós vendo um show do Caetano, vendo a Bethânia, vendo assim. Acho que é por isso, de novo, que os governos autoritários odeiam a é cultura por isso, e a claro. arte. É um negócio impressionante. Claro, o prazer é revolucionário, né? Tudo que gera prazer empodera as pessoas, porque elas se conectam. O prazer, essa história judaico-cristã de que a gente só aprende na dor, isso é uma mentirada, né? Porque você aprende com orgasmo também, você aprende com prazer. O prazer te coloca em contato com a envergadura que você pode ter, com a vida que você pode ter. Então, toda essa criminalização do prazer, né, que tem nos governos autoritários é para você não descobrir o seu real tamanho. Isso é uma estratégia muito, muito clássica desse negócio, né? Voltando à questão de não haver uma compaixão, misericórdia, eu tenho ouvido também que você está sendo implantado o que chama da cultura da morte, uma banalização da morte. É claro que ela é uma coisa inevitável, faz parte do processo da vida, mas tá, assim, tá uma coisa muito banalizada também, né? Sim, o que a gente banaliza não é a morte, a gente banaliza o sofrimento diante da morte, né? A gente fica impassível diante do sofrimento e transforma o enlutado numa pessoa
que é criticável pela sua vulnerabilidade. Isso é muito triste. Isso é de uma tristeza social, assim. Para mim, isso também é barbárie, né? Porque para mim o processo civilizatório é você abraçar as pessoas no momento em que elas estão vulneráveis. Não importa qual seja o motivo da vulnerabilidade delas, elas merecem um abraço coletivo, elas merecem um abraço do cônjuge, da família, dos amigos, da sociedade, da comunidade, né? Porque quando você é abraçado no momento do seu sofrimento, quando você é amparado, acontece uma coisa, às vezes, muito silenciosa, em que você, por receber apoio, você constrói a esperança de que a vida, apesar do que está rolando, pode ser possível, pode acontecer. Pode ser que ainda dê alguma coisa boa nessa vida. Mas para isso você precisa ser nutrido nesse momento de tristeza, nesse momento de dor, né? Então essa banalização da dor do enlutado é uma tragédia social. A gente tem que lutar contra isso mesmo. Os enlutados merecem amor, merecem compaixão, merecem atenção, merecem poder falar dos seus mortos. Porque é assim que a gente constrói uma sociedade amparada, né, no amor. Pode parecer uma ideia clichê, mas não é não. Assim, amor como fundamento, o fundamento do tecido social. Né? Eu costumo dizer, assim, qual é o sentido da vida? É viver. Acho só para justificar a pergunta que eu vou fazer. Se é que eu preciso justificar a pergunta, você que tem que dar um jeito aí na resposta. A infância, eu acho que é o único momento da vida que não há uma crise. Aí depois você tem a crise da perda da infância, a crise da adolescência, a crise da maturidade, que a pessoa tem que ter independência financeira e tal. Aí vem a crise da velhice. Aí você tem o único momento de paz que você tem é na infância e na morte. Não, tem crise o tempo inteiro. Se você for pensar o sofrimento que é para um bebê não conseguir falar o que sente, ter que chorar para tudo, é muito sofrimento também. Então, a crise é parte da existência humana. Por isso que eu decidi falar dela nesse livro. Tem um autor na psicologia da teoria da crise, ele chama Carl Like eu falo dele no livro, que ele fala que a definição de crise é uma reação normal a um evento anormal. Então é normal você se assustar com uma coisa que você está vivendo pela primeira vez, com uma coisa para a qual você não tem recurso de enfrentamento ainda, com que você não tem intimidade com aquele tipo de sofrimento. Então, por exemplo, quando o adolescente, né, muita gente fala da crise da adolescência, mas o adolescente, ele não estava preparado. Na infância... Oi, tem um Renatinho que está muito nervoso aí, que a gente não está cumprimentando. Desculpa, Renatinho, não dá para falar com todo mundo, mas seja bem-vindo aí. Não fica com raiva da gente, não. Desculpa, é que ele está muito aflito e a gente, como a gente está conversando, nós temos que ser afetuosos com as pessoas, né? Então, isso. Boa noite, Renatinho. Mas isso, Renatinho, obrigado pela sua presença. Então, a crise da adolescência, então, né? Vamos lá, assim, para retomar, que eu te interrompi. Então, viver é desde o momento que você nasce, superar crises. Superar crises, aprender com as crises, né? Porque as crises, elas são uma ponte para uma fase seguinte. Né? Entre uma fase e outra, a gente tem uma crise que é uma transição. Então, a crise é o sentimento de eu não sei o que fazer com a vida agora. Em todas essas transições eu vivo isso. Eu não sei o que fazer, eu não sei. É a primeira vez que eu adoleço, é a primeira vez que eu envelheço, é a primeira vez que eu fico desempregado, é a primeira vez que passa uma pandemia na minha vida, é a primeira vez que eu perco uma mãe. Então, assim, tem crisonas, crises e crisezinhas, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a compaixão ela é um elemento que ajuda as pessoas a passarem pela crise. Né? Assim, você não julgar uma pessoa que não está sabendo enfrentar a vida naquele momento, não ajuda nada. Você tem que ajudar a pessoa a desenvolver recurso, ajudar a pessoa a desenvolver ferramenta para lidar com aquilo. Né? Porque é a primeira vez que ela está passando por aquilo. Ela não nasceu sabendo. Não nasceu sabendo viver, né?
Viver é um aprendizado que ultrapassa todo entendimento, né? Como diz a Clarice. A gente foi cumprimentar lá o Renatinho, interrompi, mas assim, então é aquela coisa assim, aquela ilusão de criança é feliz, eu fui feliz na infância. Você estava falando que mesmo a criança, ela tem uma crise que ela não consegue falar, não tem nenhum período assim de calmaria. Não. Da crise da Aí, bom, a sua companheira vai dizer isso melhor do que eu, como psicanalista, mas eu vou me arvorar esse conceito que é da psicanálise, apesar de eu não ser psicanalista, mas é um conceito muito tranquilo para a gente falar, né? A abertura da angústia, assim, na vida. É assim, não existe nenhum dia da sua vida, da minha vida, da vida de qualquer um de nós, em que a gente não sinta a angústia de viver. A angústia de estar vivo, ela é uma dúvida. Assim, eu não sei exatamente se é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho certeza se eu preciso ir para cá, se eu preciso ir para cá, se é uma terceira via que eu ainda não sei qual é. E mesmo assim, na hora que eu tomo uma decisão, vem alguém e fala assim, você tem certeza que você não deveria ter tomado? Aí a gente entra na dúvida de novo. Tal. Então, essa angústia, ela vai ser sempre presente na vida, né? O Heidegger é um filósofo que fala que essa angústia nasce porque a gente sabe que vai morrer. Então, como o nosso tempo é finito, a gente se angustia porque a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Como o Renato cantava lá. A gente não tem todo o tempo do mundo. Então, a gente tem que fazer escolhas. E a gente, cada vez que escolhe, a gente renuncia a muitas coisas. É isso que dá angústia. Eu não tenho todo o tempo do mundo, eu não vou poder voltar no tempo, eu vou ter que fazer uma escolha. A cada dia eu faço novas escolhas, né? Sobre todas as dimensões da minha vida. Então, isso gera angústia e isso é uma energia com a qual eu convivo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Isso não quer dizer que eu não saiba lidar com isso. Eu aprendo a lidar com essa angústia, mas eu o tempo inteiro estou vivendo novas angústias. Novas angústias. A angústia da criança é diferente da angústia do adolescente, a angústia de quando eu estou bem financeiramente é diferente da angústia de quando tá com conta em aberto, boleto sem pagar. Né? A angústia do rico é diferente da angústia do pobre, do branco é diferente do preto, é diferente do indígena. Tem muitas dimensões em que essa angústia acontece, mas ela acontece para todo mundo. Eu deixei como último tema, você passou já por ele um pouco, o que a esperança tem para dizer para a gente? O que ela diria na carta para a gente? Não, agora até suspirei. Eu acho que é por causa dos tempos, né? A esperança é uma carta freiriana, né? Eu sou devoto de Paulo Freire. E Paulo Freire dizia, né, que esperança é um verbo. E a esperança vem dizer isso, que essa postura muito judaico-cristã, que você fica rezando para uma divindade, para ver se ela te ajuda. Né? Eu vi o pastor Henrique Vieira, que eu acho um ser humano deslumbrante. Estou com live marcado para ele para daqui umas 2 semanas. Que eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui porque eu vou estar aqui com vocês, porque eu adoro. Por que eu tive que botar mais para frente? Você imagina, ele está cansado. Porque você imagina o papel de um pregador? Nossa Senhora. Nossa, ele estava exaurido. Ele estava exaurido. Mas você está falando o pensamento dele. Então, o Henrique, num episódio do Mamilos, é um podcast que eu adoro, você deve conhecer também, ele falou uma frase muito interessante, que tem um teólogo, ele citou o nome, eu não lembro, que diz que a relação das pessoas com a divindade tem a ver com a estrutura da sociedade. Então, como a gente está vivendo uma sociedade individualista, neoliberal, etc., a religiosidade, eu chamo um Deus assim, individualista, assim, venha cá resolver o meu problema. Né? Na hora que eu padeço do sofrimento, eu peço a esse Deus que é tipo um help desk, assim, um bombeiro que vem resolver o meu problema. Né? Então, por que eu estou trazendo o Henrique nisso? Porque a esperança fala que, na minha carta do livro, que a gente constrói futuro, não é dessa forma passiva, esperando que uma intervenção divina aconteça, mas
a esperança é um exercício diário, né? É uma insistência na possibilidade do futuro acontecer, né? Então, para a esperança acontecer, a gente precisa se movimentar e entender o que é que precisa ser feito para a esperança se manter em alta, ou pelo menos num nível razoável no coração da gente todos os dias, né? Então, dentro do tempo de pandemia, Bolsonaro, etc., tá difícil a esperança. A gente está tendo que ralar muito para manter essa esperança minimamente regada, né? Então, é isso que essa carta vem dizer. Se você pudesse dar não é um encerramento não, ainda vou pedir a tua despedida. É a parte da consulta. Se você pudesse dar assim, dica de como manter a saúde mental em tempo de pandemia, é uma coisa assim, meio difícil, né? Eu acho que, sim, primeiro, assumir que a gente vai estar num funcionamento pior. Isso já diminui uma pressão sobre a saúde mental, que é a culpa. Porque quando você diminui a régua, assim, ó, baixa a régua da expectativa, você vive melhor, né? Aqui tem uma frase maravilhosa: manter a fé em tempos de Bolsonaro tá difícil, até no Egito veio uma praga só por vez. Adorei. Eu não ia comentar, não, mas aí tem um troço, por exemplo, que é uma boa dica, né? Humor, a gente comentou sobre isso. Humor, Humor. nossa. Mas, enfim, primeira coisa do ponto de vista da saúde mental é você diminuir as expectativas, né? A fazer um ajuste das expectativas sobre a sua saúde mental. Então, a gente vai sim na pandemia. Tá? As nossas emoções estão transbordadas. Então, a gente fica mais triste, mais puto da vida e com mais medo. Então, a gente explode em tristeza, medo e raiva. Se pensar nessas três emoções que vão acometer a gente de qualquer maneira, por causa do nível de pressão emocional que a gente está vivendo. E aí, na hora que acontece, que você sente que você precisa colocar isso para fora, eu acho que é importantíssimo você ter canais, ter espaços em que você pode falar da sua raiva, que você pode chorar, em que você pode falar que está com medo, né? Para isso ir se limpando. Porque o que está acontecendo é que a gente recebe pressão e ela vai se acumulando, se a gente não esvazia, ela vai endurecendo a alma. Então a gente precisa sair, tirar para fora, né? Então isso é importante, assumir que a gente vai estar mais fora da ordem, como diria o Caetano, né? E que isso vai exigir da gente mais cuidado para esvaziamento das emoções. Isso na pandemia é fundamental. E o que a gente já disse, né? Humor, arte, beleza, sorriso, né? Não se culpar por estar bem, né? Uma coisa que tem feito muito mal às pessoas é assim: nossa, diante de tantas mortes, de tanta gente enlutada, de tanta gente passando por dificuldade, milhões de brasileiros a mais na linha de fome, etc. Eu estou vivendo um dia feliz. Curta o seu dia feliz. Curta, porque isso é oxigênio entrando na sua alma. Assim, viva aquele momento, desfrute da felicidade daquele momento, receba essa alegria na sua vida como materialidade possível para os próximos dias, que não necessariamente vão ser na mesma seara de felicidade, né? Isso. Alexandre, te agradeço muito, mas ainda tem a encomenda assim, do texto, da mensagem, que praticamente agora deu um bom encerramento, mas eu quero mais. Se vocês deixassem assim, uma mensagem, eu falei um texto, uma música, que fosse, qual é a sua despedida? Olha, eu queria dizer, assim, em primeiro lugar, da minha alegria de falar com você. Eu tenho muito respeito por você, tenho muita admiração pela sua trajetória, pelo seu trabalho no Afro-Reggae e tudo mais. Então, eu gosto muito das coisas que você fala, que você faz, da forma como você dialoga com a arte, tem muito a ver com a minha alma. Então, estar aqui conversando com você é uma alegria. Eu primeiro gostaria de te agradecer por esse espaço. Para mim é muito importante. Eu que agradeço. E é até bacana como o destino, a gente não se conhecia e tal, e a gente acho que teve um imã aí que pessoas do bem se encontraram. Isso.
Então, muito obrigado. Adoro a forma como você tem construído essas lives na sua página. Eu assisto várias. E o seguinte, eu acho, minha gente, que a pandemia está trazendo para a gente uma imagem, às vezes, muito dura, né? Que as paredes da nossa casa viraram espelhos e que a gente está se vendo mais nesse estado de confinamento. Às vezes a imagem que a gente vê não é bonita, às vezes a gente está se vendo funcionando pior, explodindo com quem a gente ama, né? Eu diria um abraço na tristeza de se ver pior, sabe? A gente merece ser abraçado nessa hora. E se a gente não está podendo se abraçar pessoalmente, que a gente possa se dizer palavras de amor na hora em que a gente vê uma pessoa que a gente ama perdendo a compostura, assim, perdendo o equilíbrio, porque está difícil para todo mundo, né? Então, que a gente possa construir cada vez mais espaços de amor, de transitarmos com o melhor nosso. Na hora que a gente tem uma coisa boa para oferecer para o outro, que você não está em época de ser avarento emocionalmente, assim, é de entregar amor mesmo, ligar para as pessoas que você não vê há muito tempo, para perguntar como é que elas estão, para escutar as histórias delas, né? Para responder as pessoas com mais do que um coraçãozinho, né? Tentar transformar em palavra o que você sente pelas pessoas. Está todo mundo precisando muito dessa conexão, né? E eu aproveito para agradecer todo mundo que faz isso por mim também, né? Porque eu também padeço dos mesmos males, padeço das mesmas dores, padeço das mesmas angústias, né? Então, eu agradeço muito a atmosfera de amor que eu tenho à minha volta, com as pessoas que fazem parte da minha vida, né? Até com as pessoas que não me conhecem, mas que me seguem na rede, que tem uma relação sempre muito carinhosa, muito amorosa. Eu agradeço muito, porque é no coletivo que a gente sai de uma tragédia coletiva, não é individualmente. É em forma de abraço e círculo, assim, essa é a minha imagem. A gente só sai disso assim, sabe? Todo mundo abraçado, em círculo, ofertando o melhor que tem para o coletivo. Alexandre, essa sua live já foi um abraço coletivo para todos nós e eu me despeço te abraçando, mandando um beijo também, te agradecendo muito, porque, como eu imaginava, dá uma levantada no astral, quem entende da alma, vamos dizer assim, de uma maneira realista, né? E sabendo que tem coisas que a gente não tem como resolver e tem que encarar. Te agradeço muito e espero que quando a gente volte mais lá para frente, a internet funcione e eu vou arrumar, vai tudo baixar lá no IGTV, mas eu vou baixar tudo e editar direito, que tá muito picadinho esse troço. Muito tá bom, obrigado, o livro vai chegar para você, autografado, por amor desse mundo. Eu li ele em PDF. Você viu que eu fiz o dever de casa. Eu li o livro. Vi, mas a gente é da velha guarda, a gente é bibliófilo, a gente gosta de cheiro de livro, né? Então, papel é bom. Papel é bom. Vai chegar aí para você. Muito obrigado. Obrigado, gente, para quem ficou aqui com a gente, para quem conversou. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, querido. Um beijo enorme. Beijo para sua família, que todo mundo fique em paz, tá? Para a sua também. Tchau. Tchau.